Olá, meu nome é Karen, sou reumatologista e esse é mais um episódio da nossa série Fibromialgia SA, Sintomas e Ação. Aqui a gente pega temas complicados e faz aquela faxina mental neles, deixando só o essencial, deixando de forma clara para que você consiga entender. Hoje nós vamos falar da estrela, ou será a vilã, da fibromialgia, que é a dor. Nós vamos falar especificamente da dor. A dor crônica, persistente, que às vezes parece não fazer sentido, mas esperamos que a partir de hoje ela faça. O que é essa dor, afinal de contas? Quando a gente fala de fibromialgia, a gente pensa automaticamente, é dor no corpo todo. Não tá errado, é mesmo, mas não é só isso. A fibromialgia é uma dor difusa, que pode mudar de lugar, pode mudar de intensidade e às vezes surge sem gatilho nenhum. Ela pode mudar de tipo também, né? Ela pode doer uma hora fincando, outra hora queimando, outra hora martelando, pode acontecer de várias formas. E assim, é importante a gente lembrar que não é uma dor causada por inflamação, não é uma dor causada por lesão, é uma alteração na forma como o sistema nervoso processa os estímulos, como se o volume da dor estivesse no máximo, mesmo quando o estímulo é mínimo. Imagina um alarme de carro que está sensível, que era para disparar só quando tem uma tentativa de arrombamento, mas que dispara com coisas simples. Passou um gato na rua, ele dispara. Passou um vento mais forte, ele dispara. Na fibromialgia é assim. O alarme está super regulado e ele dispara com estímulos pequenos. No caso aqui a gente está falando de dor, né? Não o dono quer, mas porque a central elétrica ali ficou hiperativa. Então assim, dor generalizada não é só sentir dor no corpo todo. Ok, isso faz parte, mas é importante lembrar que é uma dor que acontece acima e abaixo da cintura, dos dois lados do corpo e no esqueleto axial, que a gente chama de coluna, né? Que é a coluna do pescoço, do tórax, da lombar. Não é uma coisa localizada e não costuma aparecer em exames, tá? Isso não invalida a dor, né? Só ajuda a gente a entender um pouquinho mais o mecanismo por trás dela. Não é frescura, não é invenção, não é falta de alongamento, embora alongar ajude, mas isso é papo para outro episódio. Sobre a sensibilização central, palavra-chave para a gente entender a dor e demais sintomas da fibromialgia. A gente já conversou um pouquinho sobre ela no episódio 2, né? Vamos dar uma relembrada. O que acontece é que o sistema nervoso, que deveria filtrar o que é mais relevante, passa a amplificar, o que não deveria. Coisas que não deveriam doer, dói. Coisas que deveriam doer pouco, dói mais. Alodínia, hiperalgesia. Isso a gente conversou no episódio anterior também. Imagina um microfone com chiado aí que vai começar a captar tudo e mandar sensações, inclusive ruins, no meio do caminho, né? Então não é só a voz, o fundo também vai ser muito amplificado, o volume vai ser alto, como se o volume fosse a dor, que é a analogia no caso. Isso acontece porque há uma redução de neurotransmissores que podem ajudar a inibir a dor e um aumento daqueles que provocam mais a dor, que são mais excitatórios. E também aí nossa medula começa a interpretar mais esses neurônios, né? Começa a receber mais os neurônios e liberar mais resposta a eles. E no cérebro a gente também tem alterações das áreas que são relacionadas à percepção de dor. Então, traduzindo, não é que o cérebro está inventando dor, ele está interpretando os estímulos que a gente recebe do dia a dia de uma forma amplificada. Tipos de dor na fibromialgia. Acho que é importante aqui a gente só classificar os tipos de dor na medicina, antes da gente falar das dores da fibro, tá? Na medicina a gente tem alguns tipos de dor, são dor mecânica, que é aquela dor que a gente tem quando a gente usa mais, articulação, por exemplo, né? Quando a gente anda mais, a gente sente mais dor, que é uma dor relacionada à sobrecarga, por exemplo. Dor inflamatória, que ela acontece por um desbalanço de processos inflamatórios, e daí ela tende a acontecer mais no repouso e melhorar com o movimento, contrário da dor mecânica. As dores inflamatórias e as dores mecânicas, elas estão dentro de um mecanismo que a gente chama de dor nociceptiva, que é quando a gente tem um processo de lesão ali provocando a dor, e aí o corpo responde mostrando a dor, mostrando que é interessante a gente se afastar daquele processo. Por exemplo, se a gente corta alguma coisa, é o nosso corpo mostrando que a gente tem que se afastar daquilo ali, a gente sente dor para que a gente aprenda que não é legal se cortar. A gente tem a dor neuropática,
que é uma dor relacionada ao sistema nervoso periférico, né? Os nossos nervos, eles começam a mandar estímulos de dor que são causados por nervo mesmo. Tem uns tipos de dor que são mais específicos nesse caso. E vamos ter o padrão de dor que a gente chama de nociplástica, que é a dor que não é aquela relacionada a alguma coisa que machuca. Ela é uma dor que ela acontece por uma neuromodulação, né? Como que acontece na sensibilização central da fibromialgia. Então, a dor nociplástica, que é um tipo de dor que é mais funcional, ela é o tipo de dor da fibromialgia. Então, lembrando, não é uma coisa que está inflamada, não é uma coisa que está machucada, não é uma lesão que a gente consegue identificar, não é sobrecarga, mas é uma desregulação central. E essa dor, ela pode acontecer, a gente pode perceber ela como uma dor muscular, né, que fica como se fosse uma dor em peso, como se fosse um cansaço extremo, ou aquela dor pós-exercício, parece com aquela dor pós-exercício, né, mas sem ter feito de fato o exercício, que podem acontecer com pontos dolorosos ao toque. Antigamente isso já foi critério diagnóstico de fibromialgia, hoje não é, mas os pontos dolorosos são super comuns, só de encostar já pode sentir dor. Essa dor ela pode mudar de lugar, um dia ela está nas costas, outro dia ela está no quadril, outro dia no pescoço, é o tour da dor. Ela pode acontecer em queimação ou em choque, confunde um pouquinho com aquela dor neuropática, né? Mas isso pode acontecer por alterações sensoriais, porque afinal de contas a dor nociplástica também passa por alterações do sistema nervoso central, levando a hipersensibilidade generalizada. Luz, som, cheiro, mudança de temperatura, né? Não só a dor. Isso tudo pode ser amplificado no nosso sistema nervoso. E a dor, ela não existe no vácuo, ela não existe sozinha. Ela conversa o tempo todo com sono, humor, estresse e fadiga. No episódio anterior a gente falou um pouquinho do papel desses fatores na origem da fibromialgia, né? Na origem da síndrome. Agora, na prática, vamos conversar. Quando o paciente piora o sono ou o estresse, a dor ela tende a piorar junto. Aquela bolinha de círculo vicioso que quando um piora, tende a piorar os demais também. Isso não significa que a pessoa é fraca, ansiosa ou que ela não sabe lidar com a vida, é só que a fisiologia dela funciona assim. E a dor, ela pode limitar movimentos, reduzir disposição, prejudicar a concentração, piorando a questão do brain fog, que a gente conversou um pouquinho no outro episódio, e até impactar a autoestima. E o problema é que como ela é invisível, não tem nada ali que está machucado, o paciente ainda precisa lutar contra o preconceito e a desinformação. As pessoas criticam a dor da outra pessoa, né? Se a dor tivesse cor, a gente já resolvia metade do estigma, mas como não tem, a gente tem que ficar explicando. E assim, nós começamos a mergulhar nos sintomas da fibromialgia. Hoje nós falamos da dor, que é o sintoma mais marcante, mas ainda temos muito mais para explorar. No próximo episódio nós vamos falar sobre a fadiga, que é um outro grande vilão, não é só um cansaço. E se você gostou, já deixa o like, manda o vídeo para alguém que precisa entender e até o próximo episódio.